Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 12 de agosto nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 34 ao capítulo 36, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 34 é uma mensagem para as nações. Venham e escutem, nações da terra, o mundo e tudo que nele há, ouçam minhas palavras, pois é grande a ira do Senhor com as nações. Está furioso por todos os seus exércitos. Eles as destruirá por completo. Ele as condenará à matança. Os seus mortos não serão sepultados. O fedor dos seus cadáveres encherá a terra, e o sangue escorrerá pelos montes. Os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu como folhas secas da videira e como figos murchos da figueira. E quando minha espada tiver terminado o seu trabalho nos céus, cairá sobre Edom, a nação que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, toda coberta de gordura, de sangue de cordeiros e de bode, de gordura de carneiros. Sim, o Senhor oferecerá sacrifício na cidade de Boza. Fará grande matança em Edom. Até homens fortes como bois morrerão, tantos os mais jovens quanto os mais velhos, e a terra ficará ensopada de sangue. Os riachos de Edom se encherão de piche ardente, e a terra ficará coberta de fogo e enxofre. Esse julgamento sobre Edom jamais terá fim. Sua fumaça subirá para sempre. A terra ficará deserta de geração em geração. Ninguém voltará a habitar nela. Ali viverão as corujas do deserto e o mocho e o corujão do corvo, pois Deus medirá aquela terra com cuidado. Ele medirá para o caos e para a destruição. Ela se chamará terra do nada, e logo seus nobres desaparecerão. Espinhos invadirão seus palácios, urtigas, cardos crescerão em suas fortalezas. Ruínas serão moradas de chacais e habitação de coruja. Animais do deserto se misturarão ali com hienas. Bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas. Criaturas da noite irão até lá para descansar. Ali a coruja fará o seu ninho e porá seus ovos, e chocará os seus filhotinhos, e o cobrirá com as suas asas. Os abutres também irão para lá, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum desses animais, nenhum deles ficará sem par. O seu espírito fará tudo realizar, pois o Senhor assim prometeu. Ele lançou sorte, dividiu a terra e entregou essas criaturas como propriedade. Ela o possuirão para sempre, de geração a geração. E aí o 35 é a esperança, né? Logo após a gente vê uma triste realidade, sempre haverá uma esperança. E ele diz assim: as regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará, florescerá como açafrão. Haverá muitas flores, cânticos, alegria. O deserto tornará verde como os montes do Líbano, belos como os montes Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória e o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, apoie os de joelho fraco. Diga aos de coração temerosos: sejam fortes e não temam, pois o seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos, os ouvidos do surdo, os aleijados
como servo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios brotarão no deserto. Os rios correrão da região desassolada. O solo ressecado se tornará um açude e a terra sedenta em mananciais de água. O capim, a cana, o junco florescerão onde antes viviam os chacais no deserto. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele, será somente para os que andam no caminho de Deus. E os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse deserto, leões ficarão à espreita em qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo. Somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados de alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. E aí, por fim, nós temos o 36, que é a Assíria invadindo Judá, né? E isso a gente está relatado lá em 2 Reis 18, no reinado de Ezequias, né? O rei Ezequias, ele vai remover a idolatria, né? Porque ele confiava em Deus. Então, nós vamos ver que 2 Reis 18, de 5 a 6, diz Ezequias que ele se apegou ao Senhor, e isso fez toda a diferença no reinado de Ezequias, né? Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o rei Ezequias viveu isso mesmo diante da temível Assíria. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, lembra dele? Rei da Síria, atacou a cidade fortificada de Judá e as conquistou. Então, o rei da Síria enviou de Laquis, seu comandante em chefe, junto com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram do lado do arqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho do campo onde se lava a roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Uquias, o administrador do palácio; Sebna, o secretário da corte; e Joá, o filho de Asaf, o historiador do reino. Senaqueribe vai ameaçar Jerusalém. Não sei se você está lembrado desse contexto aqui, né? O porta-voz do rei assírio mandou que transmitisse esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o grande rei da Síria, né? Na verdade, o Senhor, ele se considerava um Deus, né? Senaqueribe, em que vocês confiam que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir a experiência da força militar? Com quem vocês contam para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sobre o meu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu o santuário e os altares dele e obrigou todos de Judá e Jerusalém a adorarem somente o altar em Jerusalém? Vou lhe dizer uma coisa: façam um acordo com o Senhor, rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, e se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los, com o seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até esse contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda de carros e cavaleiros do Egito? Ele disse:
Além disso, imagina se invadimos a terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destrua. Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem sua língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro ouvirá. E o que eles queriam era o quê? É trazer o medo, o pavor. Não era só falar com o porta-voz, né? É realmente espalhar o pânico em meio à população. E aí nós vamos ver, né, que eles queriam realmente trazer esta mensagem para o povo, para que eles não confiassem no Senhor. E aí, olha o que eles dizem: não deem ouvido a Ezequias, estas são as condições que o rei Ezequias que o rei da Assíria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam, então cada um de vocês continuará a comer a própria videira e sua própria figueira e a beber o seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados para outra terra, como esta, uma terra com cereais, vinho novo, pão e vinhedo. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo que o Senhor os livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram o povo do rei da Síria? O que aconteceu com os deuses de Amate, de Arpade? E quanto aos deuses de Sefavaim? Acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar o seu povo do meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém da minha mão? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhes responda. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Amanhã nós vamos ver a busca de Ezequias pelo Senhor. Eu amo essa passagem, você vai descobrir quem é o Senhor dos exércitos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.